Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de Adar do ano de 5783. Estamos no dia 3 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, bem como trazendo as leituras diárias. Estamos aí na Parashá semanal, Tetzaveh, que significa ordenarás, e também está conectado com Tzavat, que significa conexão, conexar. Então, a Parashá dessa semana, ela nos chama a realmente a recebermos uma ordem e a termos essa conexão com Deus, para que nós possamos cada vez mais crescermos, né, espiritualmente, e também no sentido do conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem. Hoje é o 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. Então, é o dia, né, que nós encerramos a Parashá da semana. Essa Parashá da semana, ela tem algo peculiar, né, diferente, porque esse Shabat que antecede Purim, ele é chamado de Shabbat Zahor, né? Que significa lembrança, né? E nós estamos aqui exatamente dentro do aspecto de preparação para Purim. Lembrança do quê? Então nós estaremos vendo aqui a questão de Amalek, né? Esav, Amalek, Haman, a mesma linhagem, a mesma descendência, chegando inclusive até os dias da modernidade, né? Essa descendência chega a Roma, né? Edom. E então, amados, nós vamos ver também aí a questão da Shabbat Zahor, a porção do profeta Samuel sobre esta questão. Nesse sentido aí, nós vamos ver também o ponto falho em que houve aí com o rei Saul, e por isso também muitas coisas aconteceram na história do povo do nosso irmão mais velho, né, o povo judeu. Então, o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e nós temos aí então a Havdalah, que teremos o encerramento do Shabat, para sair do 7º dia, o sagrado dia do Shabat, e adentrarmos nos 6 dias da semana, né? Ao pôr do sol de amanhã, domingo, primeiro dia da semana, nós estaremos entrando em Erev, Erev Purim, e nós estaremos aí nos preparando então para Purim, ok? Os amados aí do Facebook, né? As nossas escusas aí pelo atraso, mas tivemos aí uns problemas para resolver de forma inaudiável, então acabou atrasando tudo aqui, ok? Baruch Hashem, vamos em frente. Nós vamos ver também um pouco sobre Esther e Mordecai, né? E o próprio Haman dentro de algumas coisas, né, de Purim, ok? Primeira coisa, então, nós temos aí exatamente a questão de Zahor, o Shabat da lembrança. Então, é baseado em 2 textos, né, que são acrescentados nesse Shabat. Deuteronômio, Devarim, capítulo 25, versos 17 a 19. E depois uma porção do profeta Samuel, que é 1 Samuel capítulo 15, versos 2 a 34, né? Nos quais, né, você pode ler a porção do profeta mais completamente aí na sua residência, ok? Então, Devarim capítulo 25, verso 17 a 19, o Eterno diz a Moshe, e Moshe fala ao povo: lembra o que Amaleque fez contigo no caminho, quando saíste do Egito, que ele encontrou contigo no caminho e derrubou todos os fracos que se desgarraram atrás de ti, quando estavas fatigado e exausto, e ele não temeu a Deus, Amaleque.
Por isso, quando o Senhor teu Deus te aliviar de todos os teus inimigos à sua volta, na terra que o Senhor teu Deus te dá, como herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não esqueças. Ou seja, esses últimos dias, né, quando realmente o povo judeu, né, a casa de Jacob, a casa de Israel, realmente tiver alívio, sossego de todos os seus inimigos, né, então aí se concluirá que realmente a memória de Amaleque será totalmente apagada. O que nós fazemos, o que o povo judeu faz e nós, Bnei Noach, fazemos até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para esta profecia também se cumprir em Mashiach. Por isso que os pseudos Mashiachs que se apresentaram por aí não cumpriram nada, né? Só ficaram no blá 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 e nada. Mas quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, ele então estará trazendo sossego, paz, tranquilidade, né, para todo o povo de Israel dos seus inimigos. E os seus inimigos serão completamente dizimados. Ok? É assim, né? E outro fator interessante que nós não podemos esquecer, né, é que a terra de Israel ela será expandida, né? Então a terra de Israel, com as suas montanhas, montes e etc e tal, né, a chamada depressão geográfica, ela será estendida, significa que ela vai ficar plana. E realmente a terra de Israel ela se estenderá de tal forma que a terra de Israel ela vai encher a terra. É para ficar com a pulga atrás da orelha. Toda a terra será Israel, a casa de Jacob. Já ouviu isso? Já parou para pensar sobre isso? Por que você acha que o profeta Isaías, ele fala lá, no começo do seu livro, a profecia de que de Jerusalém sairá a Torá, a palavra do Eterno, e ela preencherá toda a terra, assim como as águas preenchem as profundezas do mar. À medida que a Torá será expandida sobre toda a terra, expansão faratistá, significa que toda a terra será Israel. Por quê? Porque haverá um só rei, o rei Mashiach. Esse rei Mashiach que não é Deus, esse rei Mashiach que será o único governante. Por que você acha que os sistemas aí fora, seja globalista, progressista, socialista, comunista e parapapá, por que vocês acham que eles falam tanto de um governo mundial? Para trazer confusão para as pessoas. Sabe por quê? Porque quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, os primeiros 40 dias, né, do reinado de Mashiach, é para fazer com que as pessoas não o vejam como o real e único e verdadeiro Mashiach anunciado. Ele vai estabelecer o seu reinado, que vai ser o reinado do único rei sobre toda a terra, para que venham chamá-lo de anti-Mashiach. Você já ouviu essa expressão? É o sistema lá dos dias do dilúvio, o sistema dos dias de Faraó, os sistemas dos dias que vem de Esaú com a sua descendência, Amaleque, Ramã. É o sistema que está vigente aí fora, em que você pode dar o nome que for, globalista, terrorista, planetista, bicicletista, taxista, né? Como que diz lá? Socialismo, comunismo, ditadores e companhia limitada. É um sistema que quer fazer você de todos os jeitos perder a consciência de Deus, família e de liberdade.
Então qualquer pessoa que se apresente aí contra o sistema, ele vai ser sempre demonizado, ok? E são apenas instrumentos de Deus, os contrários, para que as pessoas elas venham aprender a fazer simplesmente uma questão: olhar para o céu. Porque é do céu que vem o nosso verdadeiro Redentor e Salvador, o único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador. Então as pessoas, com os sistemas que estão aí, estão fazendo as pessoas não olharem para o céu, não olharem para cima. Então esta é a realidade que nós temos pela frente. Quer você aceite ou não, quer você creia ou não, as profecias do Eterno se cumprirão. Felizes são aqueles que realmente estudam, adquirem conhecimento, com fontes dignas de confiança, obviamente, né? Com os rabinos que têm compromisso, seriedade, com a verdade divina. E vão aprendendo, e vão se preparando no seu dia a dia, para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção final, que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Como uma boa ovelha do aprisco do Eterno, como diz o Salmo 23, Adonai Eroi, o Eterno é o meu pastor, né? Remoa de uma boa forma este, entre aspas, capim, né? Essa boa alimentação, e vai pesquisar, ok? Então, por isso, esse Shabat que antecede a Purim é realmente chamado Shabat Zahor, o Shabat da lembrança. Então, não esqueças o que Amaleque fez a você. Então, nesse sentido, nós temos aí nas sinagogas, literalmente falando, judaicas, são retirados 2 rolos de Torá, um para ler a Parashá da semana, que é a Parashá Tetzaveh, e outro rolo para ler a porção de Shabat Zahor, Devarim, capítulo 25, versos 17 a 19, essencialmente, ok? Então, recorda-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Por causa dessa leitura, isso é chamado Shabat Zahor, lembra-te, ou Shabat da lembrança. E a Haftará, que também versa sobre a questão de Amaleque, né? 1 Samuel capítulo 15, versos 2 a 34. É uma mitzvah positiva da Torá, os nossos sábios assim o dizem, que odiar Amaleque e seus descendentes e recordar oralmente da sua iniquidade. Devemos contar aos nossos filhos e todas as gerações o que eles fizeram ao povo judeu quando eles partiram do Egito. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, diz o Eterno. E apagarás a memória de Amaleque de sob os céus. Não te esquecerás. Então os sábios explicam que esses versos, né? Lembra-te, significa oralmente. Então por isso que a leitura da porção Shabat Zahor e também a Megillat Esther é para que nós estejamos lembrando, né, realmente desse sentido. Por isso que é uma mitzvah para ouvir a leitura do livro de Esther, ok? E não te esquecerás está se referindo, segundo os nossos sábios, à questão do coração. Não pode esquecer o que esse perverso fez com os seus antecedentes, ok? Então a passagem que contém esse mandamento é lida anualmente, para cumprir a mitzvah de recordar, lembrar, e a época escolhida para tal é o Shabat, que antecede Purim, né? Pois Ramã era um amalequita, e o milagre de Purim foi uma salvação da mão de Amaleque. Então, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, nos dias de Mordecai e Esther, na antiga Pérsia, hoje conhecido como Irã, realmente é para que o milagre que ali aconteceu foi uma salvação da mão de Amaleque. Ramã, um descendente de Amaleque. Amaleque, ele era neto de Esaú.
Então, na realidade, o livramento aqui, né, a questão de o milagre de Puri, né, a salvação foi da mão de Amaleque e da mão de Esav. Similarmente, os inimigos contra quem os judeus lutaram e mataram após o milagre de Puri, eles todos eram amalequitas. Eram todos descendentes de amalequitas. O próprio povo da Média e Pérsia, né, que ali tinha 127 províncias sobre o domínio do rei, somente os amalequitas que se somaram com Ramã para tentar extirpar da face da terra o povo judeu das 127 províncias. Entendeu a questão? Os amalequitas. E tudo isso, né, nós vemos aí no livro de Esther, né, que conta essa história de uma forma bem apurada, e os nossos mestres trazem realmente muitas explicações, né, que nos faz cada vez mais refletir com mais profundidade sobre isso. Então, uma vez que a leitura da Parashá de Zahor, em sua época propícia, é uma mitzvah positiva da Torá, o ledor, né, aquele que vai ler, ele então deve ter a intenção de permitir que toda a congregação cumpra a mitzvah, ou seja, ouvir. Né? Ouvir está conectado com a questão de Shema, ouve. Né? O Shema no livro de Devarim, ele é mencionado 92 vezes no livro de Devarim. Ouve. Isso daí nos remete exatamente sobre a reflexão de que ouvir está numa conexão com o mundo do som, o mundo da palavra, e não do tocar, palpar. Por isso que quando nós vamos fazer o Shema, e nós colocamos a mão à frente, a mão direita à frente dos olhos, é exatamente isso que os nossos sábios dizem. É nos desconectarmos do mundo físico, materialista, e nós adentrarmos no mundo do som da Torá. Tocar a santidade de Deus através de Shema, ouve. Então é entrarmos no mundo do som, da santidade de Deus. E nesse aspecto o que acontece? Nós então vamos para o ouvir. Ouvir o som do shofar, ouvir o som do Shema, ouvir o som da voz de Deus, ouvir o som da sua mensagem, é tocar a santidade de Deus. Então aí nós nos conectamos mais espiritualmente no Shema, desta forma realmente com Deus e os dias da redenção final e o Olam Rabá. É maravilhoso isso. Então, por isso, os nossos mestres falam que esta salvação que ocorreu naqueles dias foi uma salvação diretamente das mãos de Amaleque, o neto de Esaú. Uma vez que a leitura, então, ela é feita, né, exatamente para fazer a lembrança dessa questão. Então, segundo algumas autoridades, é apenas um costume, né? As mulheres irem à sinagoga escutar a leitura de Zahor. A mitzvah de Zahor, ela é ordenada apenas aos homens judeus, pois somente eles têm a obrigação de empreender guerra para aniquilar a semente de Amaleque. E como as mulheres não estão sujeitas à mitzvah de empreender guerra, né, também não estão sujeitas à mitzvah de recordar-te. E outras autoridades, porém, segundo outras opiniões, são de que as mulheres devem escutar também essa leitura, como exigência formal da lei, uma vez que a distinção que é assim citada, né, ela não se refere homens ou mulheres, né? Ela faz uma questão de ouvir, né? Isso daí chama todo o povo, segundo esta opinião. Então, dessa forma, aplica-se tanto a homens como a mulheres, né? Porque não restam dúvidas que a guerra voluntária, né? As mulheres
fazem uma guerra voluntária, porque ela traz luz para o seu lar, a educação para os filhos, ela traz o Shabat para dentro de casa, é um momento que ela acende as luzes de Shabat, onde ela faz a sua prece espontânea em favor do marido, dos filhos, né, da sua família, da sua casa, né? Então, ela está numa guerra voluntária, enquanto que os homens vão para uma guerra obrigatória, né? A partir dos 20 anos de idade, tem que se apresentar para o exército, é uma guerra obrigatória, tem que ir mesmo, ok? Então, Amaleque, originalmente falando, ele era neto de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó, Iacov. E foi ele que perpetuou o legado de seu avô, o ódio ao povo judeu. Nós já vimos aí anteriormente que Amaleque, né, ele nasceu uma aberração, né, ele nasceu através do nascimento do seu pai, que se relacionou com a própria filha, né? E aí nasceu Amaleque. Aí não vai dar boa coisa mesmo, né? Então veja bem a questão aí. E então Amaleque era neto de Esaú, né? E o seu pai, né, o pai de Amaleque, né, que teve esse relacionamento, esse incesto aí, foi da onde que ele nasceu, né? E Esaú, como vovô, né, em vez de ensinar boas coisas ao neto, ele ensinou a pior coisa que poderia ser, um ódio gratuito contra alguém, nada mais do que contra o seu irmão Iacov, por causa das bênçãos, da aventura da primogenitura, pelo prato de lentilha. Mas ele teve a livre escolha, Esaú, ele escolheu isso. Iacov não obrigou ele a vender a sua primogenitura, etc. e tal, né? Ele fez uma escolha, só que como bom covarde e que não mantém a palavra, ele resolveu então o quê? Alimentar o ódio gratuito contra o seu irmão. E de Amaleque vem Ramã, nos dias de Mordecai e Esther, seguindo o legado, né, dos seus antecedentes, ódio gratuito com o povo judeu. E por isso, qualquer um que tenha aí, né, paralelamente falando, ódio contra o povo judeu, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, ele está nesse mesmo campo aqui, ó. Ele acaba sendo um descendente de Ramã, Amaleque e Esaú. Ok? Então, esse legado de um ódio gratuito, ele está conectado exatamente com o paradigma da traição. Porque Amaleque, ele não atacou o povo que saiu do Egito pela frente. Ele atacou o povo pelas costas, por detrás, onde alguns judeus ali estavam fracos e eles ficaram afastados do povo. E aí então foi onde que Amaleque, ele realmente empreendeu essa guerra, e ele começou então a matar esses judeus mais fracos, que estavam mais para trás, né, do acampamento, né, que estava em movimento, até poder realmente os demais reagirem, e aí Amaleque foi vencido. Então, Amaleque, ele instituiu exatamente aquilo que o seu avô, né, Esaú queria, né, que era exatamente o quê? O ódio gratuito e a questão da traição, covarde atacando pelas costas, ok? Então, Deus avisou os Bnei Israel, os filhos de Israel, de que haveria um eterno estado de guerra entre ele e Amaleque, pois a batalha de Amaleque é basicamente contra a causa da santidade. Então, toda a guerra que se faz contra o povo judeu, contra Israel, a casa de Israel, a casa de Jacó, é exatamente por causa da santidade. Porque esse povo tocou a santidade de Deus e tem preservado a santidade de Deus através desses milênios. E os descendentes de Amaleque, de Esaú, de Ramã, continuam nutrindo esse ódio gratuito, ok? Simplesmente porque tocaram a santidade de Deus. E a nossa Haftará, né, que é em 1 Samuel, relata como o primeiro rei de Israel, Shaul, foi ordenado por Hashem a cumprir uma mitzvah de apagar Amaleque
eliminando todos os amalequitas na batalha que ele travou. Shaul, porém, errou ao poupar o rei de Amaleque, o rei Agag, deixando-o vivo por um tempo adicional. Esta compaixão errônea teve consequências desastrosas, né? Até que Amaleque ele fosse de fato, né, o rei Agag, melhor dizendo, até que ele fosse realmente morto, né? Ele teve aí um tempo ainda de vida. Nesse tempo que ele ainda teve de vida, ele coabitou com a sua mulher, né? A esposa de Agag, né? E nesse sentido ela deu à luz, né, a uma criança. E essa criança que ela veio dar à luz anos depois, né, veio depois dessa gravidez que deu continuidade a Esaú, Amaleque, rei Agag, né? Depois de alguns anos surgiu através dessa mesma linhagem Ramã. Se Shaul, o rei Shaul, ele tivesse, uma suposição obviamente, se ele tivesse eliminado Amaleque lá na batalha, Ramã não teria nascido anos depois. Entendeu? Então esse erro de Shaul trouxe consequências desastrosas, drásticas para o povo de Israel. E é por isso que até os dias de hoje tem muitos descendentes de Amaleque continuando o ódio gratuito. Os nossos sábios, né, eles falam que aqueles que questionam como Deus, da sua misericórdia, pode ordenar a execução, né, de um povo inocente, entre aspas, né, devem atentar pelo seguinte: a compaixão de Shaul pelo Amalequita, o rei Agag, levou à quase exterminação do povo de Israel por Ramã. Num futuro mais distante, o Império Romano, arqui-inimigo de Israel, levou adiante a tarefa de Esav, o seu ancestral. Ou seja, por pouco, por causa desses erros, quase que o povo judeu foi exterminado da face da terra. E aqui nós temos uma observação importante a ser feita. Shaul, ele simplesmente teve compaixão, por assim dizer, de Agag, o rei Agag, e ele poupou a vida dele. Mas só que o resto do povo dele, ele matou todos. Mas ele poupou o rei Agag, a sua casa, a sua família e alguns outros sobreviventes aí nessa história. E pegou o melhor do gado e trouxe consigo. E quando o profeta Samuel questiona ele, ele fala que, coitadinho, né? É uma vítima do sistema aí, né? Então precisa ser poupado, né? Uma vítima da sociedade, precisa ser poupado, coitadinho. Mas matou o resto do povo, caramba. Então o que acontece? A observação a ser feita aqui. A inocência nossa não pode alimentar o inimigo. Porque aquela questão, muitas vezes, né, a pessoa ela é confrontada por aqueles que são contra a verdade, confrontada pelos inimigos, e muitas vezes a pessoa fica aí, coitadinho, né? Né? Vamos ter compaixão, vamos ter não sei o que lá. Mas você sabe que aquela pessoa é uma inimiga mortal, ela tem um ódio gratuito contra você. E você não pode ser inocentão, porque você estará alimentando a força do inimigo. Foi o que o Shaul fez. Ele alimentou a força do inimigo com a sua, entre aspas, inocência de salvar o rei Agag. Veio dessa descendência Ramã. Mais para frente, tivemos aí o Império Romano. Então, a inocência, ela não pode atrapalhar você ver a verdade, enxergar a verdade, entender a verdade e realmente tomar uma decisão. Por isso escrito está: não vos associeis com os perversos. Essa é a questão. Então essa inocência de Shaul,
o rei Shaul, trouxe consequências drásticas até a atualidade para o povo judeu. Então é porque um fulano disse alguma coisa sobre a nossa fé, falou um monte de coisa, etc e tal, né, que não sei que lá, né? Ah, coitadinho, né? Você precisa analisar as situações para não cair nesse erro clássico, inocência, onde você alimenta o seu inimigo e depois a punhalada fica mais fácil de dar. Se aproxima de você e acaba te prejudicando muito mais do que você imaginava. Então, por isso, nós precisamos ter sabedoria, conhecimento e entendimento para discernir situações, para não cairmos no erro clássico da piedade com a pessoa errada. E aí, as consequências podem ser drásticas, ok? Então, por isso, né, a descendência, né, de Esaú, Amaleque, Ramã e Companhia Limitada, o rei Agag, etc. e tal, né, o rei Agag e a Ramã, né, vem trazer realmente um derramamento de sangue na vida do povo judeu, em que milhões e milhões de judeus nesse percurso perderam sua vida de forma cruel. Então nós temos que tomar muito cuidado com esta inocência. E fazendo um resumo da nossa Haftarah Zahor, né, a porção do profeta, 1 Samuel capítulo 15, versos 2 a 34. Então nós temos aí, nessa Haftarah especial, né, se discute o mandamento de Deus para que o povo de Amaleque seja destruído, como vingança pelo ataque não provocado de Amaleque aos israelitas, que é descrito na leitura da própria porção Zahor. O profeta Samuel transmite ao rei Shaul a ordem de Deus para que trave uma batalha contra os amalequitas e que não deixe nenhum sobrevivente, tanto humanos como animais, né? Como que se explica isso para você entender? É só você pensar da seguinte forma, né? Quando você encontra um ninho de serpentes, né? E você sabe que aquela serpente, aquele ninho ali é um ninho de serpentes altamente venenosas, próxima de habitações, etc e tal. E a pessoa normalmente ela faz o quê? Ela mata, né, a mãe junto com todos os seus ovos, junto com todos aqueles filhotinhos que já nasceram. Não é assim que se faz? É a mesma coisa, certo? A descendência ela foi alimentada com ódio. Ela foi sustentada em ódio e foi incentivada a praticar o ódio gratuito contra o povo judeu. Então é por isso que descendentes, entre aspas, de Amaleques nos 4 ventos do planeta estão presentes aí. E nós precisamos, Zahor, lembrar que o assunto é muito sério. Então, desta forma, o profeta Samuel transmitiu a ele, ao rei Shaul, as ordens de Deus, né? E o rei Shaul mobilizou os seus soldados, seu exército, e então foi ao ataque contra Amaleque. E eles mataram toda a população, com exceção do rei Agag, e eles também pouparam as melhores cabeças do gado e de carneiros. Então Deus se revela ao profeta Samuel: eu me arrependo de ter feito Shaul rei, pois ele desistiu de seguir-me e ele não cumpriu minhas palavras. Então, na manhã seguinte, o profeta Samuel, ele viaja até onde está o rei Shaul e ali o confronta. E ele diz então a Shaul, né, porque ele agisse de tal forma. E então Shaul se defende dizendo que o gado foi poupado para ser usado como oferenda para Deus. E o profeta responde para ele, né? Terá Deus maior prazer em oferendas, sacrifícios queimados e oferendas de paz de animais do que a obediência à sua voz? Obediência é melhor que uma oferenda de paz. Escutar do que a gordura dos carneiros
já que tu rejeitaste a palavra de Deus, ele te rejeitou como rei, né? Então Shaul admite o seu rei e convida o profeta para que junte-se a ele, né? Ao retorno, né, para casa, e Samuel se recusa, né? E nessa sequência aí, quando o profeta ele faz menção de sair da presença do rei, então Shaul segura nas vestes do profeta e a rasga, né? Acaba rasgando a veste do profeta Samuel. Então Samuel ele responde para o rei Shaul: o Eterno rasgou o reinado de Israel de ti hoje e o deu ao seu companheiro que é melhor que ti. E dessa forma, então, Samuel, ele acaba matando o rei Amalequita, ok? Essa parte do texto aqui, vamos ler completo aqui, dentro da Torá escrita, aliás, do Tanakh, né, escrito, capítulo 15 de 1 Samuel, né, onde nos fala os versos 22 e 23. E Samuel disse: porventura o Eterno se deleita mais com ofertas de elevação e sacrifícios do que com que se ouça a voz do Eterno? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Eterno, ele te rejeitou como rei. Então, a chave aqui desta passagem qual é? Obedecer é melhor do que os sacrifícios. Então, quanto a essa questão, amados, que se apregoa por aí, de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é uma tremenda mentira milenar. São 2000 anos em que segmentos religiosos aí diversos vivem apregoando e bitolando os seus seguidores de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E é mentira. Aqui Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 22 e 23. Para Deus o mais importante é obedecer a sua voz, obedecer os seus mandamentos, do que sacrifícios. Simplesmente isso. E piora quando as pessoas, né, elas ficam dizendo por aí afora, de que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, por isso o cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado fora de Jerusalém, levantado no madeiro, para perdão dos pecados. E dentro da Torá, nunca cordeiro, melhor dizendo, foi usado para sacrifício de perdão de pecados. Uma hora foi bezerro, bovino, outra hora foi cabrito, não carneiro, outra hora foi bode, nunca carneiro. Entendeu? Então, essa é a questão. Então, o que é aprazível a Deus? Obediência do que sacrifício. Ok? Shabbat Zahor. Lembra-te, precisa de fato, né, extinguir o Amaleque que está por aí afora. Vamos agora então ver um pouco mais de Purim antes de irmos para o altar do censo e a palavra final do nosso Rebbe, tá bom? O que é Purim? Purim é celebrada todo ano dia 14 de Adar, né? Então 14 de Adar, calendário judaico, obviamente, vai acontecer exatamente o quê? No pôr do sol da segunda-feira, dia 6 de março. E então, no pôr do sol do dia 6 de março até o pôr do sol da terça-feira, 7 de março, é Purim. Ok? E, nesse sentido, aí, então, comemora a salvação do povo judeu da antiga Pérsia na trama de Haman, que a sua trama era destruir, matar e aniquilar todos os judeus, jovens, velhos, crianças, mulheres, num único dia.
dentro das 127 províncias do rei Assuero. Então, resumidamente, o Império Persa, no quarto século antes da Era Comum, ele abrangia mais de 127 países e todos os judeus eram seus súditos. Quando o rei Ahasverosh, mais conhecido como Assuero, mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, porque ela se recusou a obedecer-lhe, para que ela se apresentasse diante dele no banquete que ele estava oferecendo ali, né? 6 meses de banquete, meio ano só de banquete, todo santo dia. Tinha banquete do rei Assuero, mostrando a todos os representantes dos países existentes na época, né? Mostrando as suas vitórias, as suas conquistas, os tesouros que adquiriu em cada lugar dessas 127 províncias que ele conquistou, e por aí afora vai. E segundo os nossos mestres falam através do Talmud da Mishnah, que chegou num determinado momento, né, em que os representantes das outras nações, né, já fizeram muito lehai, né, já pensou 6 meses. Então eles comentam que o súdito do rei perguntava ao representante de nação X: qual é a tua idade? Então ele falava assim: eu tenho 60 anos. Por quê? Porque eu vou buscar um vinho para você especial de 60 anos de idade. Então ele ia lá, pegava um vinho lá envelhecido, 60 anos, e dava para aquele personagem. E assim sucessivamente. Ok? Comida então nem se fala. Todo dia era comida de um tipo. As pessoas eram verdadeiros glutões. Comiam, bebiam, comiam, bebiam, comiam e bebiam. E chegou um ponto que o pessoal estava para lá de Marrakech, né? Bem ébrios, né? E aí cada um começou a falar, né? A minha esposa, a primeira dama, é a mais bonita de todas. Aí o outro falando: não, a minha que é mais bonita, que não sei o que lá. E isso acabou chegando lá na cacholinha do ouvido do rei Ahasverosh. Ele falou: não, vocês estão enganados. A mulher mais bonita da terra é a minha rainha Vashti. Aí o pessoal fala: estava todo mundo já para lá de Marrakech, tudo beudo, como diz o outro, estava tudo beudo, né? Então ele vai lembrar de respeitar a rei nessa hora. Ele lembrava nada, estava todo mundo bêbado. Não, ô Ahasverosh, para com essa, como diz aí, né? Para com essa piadinha aí, porque a minha é melhor do que a tua. Aí o Ahasverosh falou: não, vocês querem ver como que a minha é mais bonita de todas? Mandou seu súdito chamar a rainha Vashti para se apresentar diante de todos, para mostrar a sua beleza. Então, o que significa a rainha Vashti se apresentar diante de todo aquelas comemorações, aquele banquete, para mostrar sua formosura? Era para ela se apresentar completamente nua. E ela se recusou. Ela falou: não, pode falar para o rei que não vou não. E aí o súdito retorna e fala para o rei, né? Todo mundo esperando a rainha Vashti se aparecer lá fantasiada de Eva, né? E volta o súdito sozinho e fala para o rei: ó, rei, a rainha Vashti falou que não vem não. Aí o povão lá começou: né? Queremos ver Vashti, né? E aí o rei falou: volta lá, conversa com ela de novo. Foi, voltou, a resposta mesma: não. Ele volta para o rei e fala: não. Ela falou que não vem não. Ela está ocupada. Então, que seja feito um decreto: morte à rainha Vashti. E a partir de agora se preparem para um curso Miss Universo, para escolher a nova rainha para ser colocada no lugar de Vashti. E foi aí que Esther foi escolhida, né? Como o primeiro concurso de Miss Universo, ok? Então, nessa forma, Vashti foi morta e Esther, né, assumiu o lugar dela, porque a sua beleza interior irradiava em todo o seu ser exterior. E nesse sentido, então, né, ela achou graça aos olhos do rei e acabou escolhendo, né? Nesse interim todo,
né? Haamã já estava providenciando um meio para liquidar, né, exterminar Mordecai e todos os judeus que estavam com Mordecai nas 127 províncias. Esther assume o reinado, etc e tal, se torna rainha, mas Haamã, ele não está dormindo de serviço. Por isso, amados, o aprendizado sobre a tua inocência não pode alimentar o teu inimigo, é porque o teu inimigo nunca dorme. O seu inimigo, ele está sempre de orelha em pé, procurando um jeito de eliminar você. Por isso que é importante sermos constantemente vigilantes, prudentes, em todos os aspectos da nossa vida. A nossa inocência, né? Ah, eu só quero ouvir falar de Deus, eu só quero ouvir falar de mandamentos, mas está acontecendo, não quero saber de nada, não quero saber de nada. Ah, não quer saber de nada? Beleza. A hora que a forca te pegar, mas que é isso? Eu não fiz nada. É tarde demais. Tchau. Entendeu? Então, por isso, realmente, Mordecai, ele atende o conselho de Esther, reúne todo o povo e faz com que realmente o povo entre em jejum, preces, para que a rainha Esther possa chegar à presença do rei e não ser morta, e possa assim ela achar graça aos olhos do rei e possa atender a sua petição, né? E Haamã não para, ele continua arquitetando, ele está trabalhando. Então Esther e Mordecai nos faz realmente refletir sobre essa questão. Se o inimigo ele dá um passo à frente de você, você precisa dar 2 passos à frente dele. Se o teu inimigo usa de astúcia destrutiva, você precisa agir de astúcia construtiva. O que é astúcia construtiva? Em prol do povo. Preservação da vida. Por isso que, entre os detalhes para entender isso, a legítima defesa ela é bíblica. Ah, eu não pego em arma, eu não sei o que lá, eu sou desarmamentista, eu sou não sei o que, eu sou contra a arma, eu sou contra não sei o que lá. Mas a legítima defesa, ela é legal, biblicamente. Você defender a sua família, defender a sua vida, defender a vida de outrem, mesmo que venha matar alguém, você não está cometendo o pecado do assassinato. Qual que é a diferença? Matar e assassinar. Matar você faz em legítima defesa sua, da sua família ou de outrem, de outra pessoa. E assassinato é quando a pessoa planeja matar, assassinar alguém, melhor dizendo. Assassinar é realmente a pessoa ela tem prazer em assassinar alguém, tirar a vida de alguém. Não faz muito tempo aí que certa reportagem aí trouxe, né, que o marginal ladrão de celular, ele simplesmente mata a vítima, mesmo que ela não reaja, só para ver o corpo cair. Não, para com isso, para com isso. Eu sou a favor do desarmamento. Eu pegar em arma, meu Deus me livre disso. Quando o ladrão assassino ele vier afrontar você e a sua família, né? Toma uma flor, meu bem, vítima da sociedade. Toma uma florzinha, não faz isso não. E é por isso que realmente Mordecai também não parou de trabalhar. Deu 2 passos à frente do seu arqui-inimigo. Preparou o povo, colocou o povo em jejum, em oração, em vigilância e preparando-se com armamento adequado para a ocasião. Vocês acham que o povo judeu foi
a guerra contra Ramã e os seus asseclas de quê? De florzinha na mão? Foram todos eles fazendo aquela fila enorme. Florzinha para você, Ramã. Você acha que foi assim? Acorda para a vida. Acorda para a luz. Entendeu? Moisés matou os gigantes. Por exemplo. Ele matou um egípcio para defender 2 judeus. Ele estava praticando a legítima defesa. Matou os 2 gigantes porque estava praticando a legítima defesa, para que eles não viessem a destruir o seu povo. Isso é legítima defesa, gente. Não é questão de militância, de ideologia política e companhia limitada. É Torá. Por isso que o povo judeu, literalmente, é ordenado guardar o Shabat. Ele pode violar o mandamento quando a vida sua ou de alguém está em perigo de morte, e ele tem condições de salvar aquela vida, então ele viola o Shabat para poder salvar a vida sua, da sua família ou do próximo. Legítima defesa. Então, Mordecai, ele se preparou. E então, quando pôde colocar em ação o plano executor de proteção, defesa, a vida do povo judeu, das famílias judias, o plano foi executado. E Deus aprovou e deu vitória completa. Vamos ver o que o Rebbe também nos fala alguma coisa sobre isso? Vamos lá? Então vamos lá. Então nós temos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, em que na festividade de Purim, no ano 5713, que corresponde ao ano gregoriano 1953, no Brooklyn, Nova York, uma grande multidão de judeus reuniram-se para o seu famoso Farbrengen, discurso racídico, com o Rebbe de Lubavitcher. Naquele ano, o Farbrengen de Purim teve início com o discurso, com o versículo, né? Ele criara, adotou Hadassah, que é Esther, é a Megilat de Esther, capítulo 2 e o verso 7. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele começou exatamente com o discurso baseado neste versículo. Vamos ver o que nos fala realmente os comentaristas, os nossos sábios, que nos fala dentro desse versículo a realidade desses fatos aqui. Então vejam bem que capítulo 2, verso 7 de Esther, criou ele a Hadassah, que é Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai, nem mãe, e era donzela de bela aparência e formosa. E quando faleceram seu pai e mãe, Mordecai a tomou por filha. Né? Os comentaristas dizem assim: criou ele a Hadassah. A palavra criar implica uma constante atenção e cuidado de uma mãe por seu filho. Mordecai, ele assumiu exatamente esse papel quando os pais de Esther, ou Hadassah, faleceram. Então ele assume esse papel, né, como pai e mãe de Esther ou Hadassah. Mordecai, apesar de ser um dos renomados membros do Sanhedrin, né, a Suprema Corte de Israel, não deixou de prestar esses serviços a Esther. A palavra, o nome Hadassah, há uma diferença de opinião entre os sábios, segundo o Talmud Megillah 13a, que diz assim: se Hadassah era seu nome próprio e Esther foi acrescentado mais tarde, ou vice-versa, ambos os nomes descreviam suas virtudes. Hadassah é derivado do hebraico Hadass, que significa murta. Esther é derivado de Istahar, que significa tão bela quanto a lua.
Assim como a murta tem um cheiro doce e sabor amargo, assim Esther foi doce para Mordecai, mas ela foi amarga para Haamã. Lindo, maravilhoso. E quando faleceram seu pai e sua mãe, né? Seu pai morreu antes dela nascer e sua mãe morreu do parto ali, segundo o Talmud Megilat Rezeá, também falando sobre esse aspecto aqui, ok? Então nós temos aí essa questão Hadassah e Esther. Hadassah murta e tem realmente um aroma doce e amargo. Então Esther foi doce para Mordecai, o seu primo, e amarga para Haamã. Tá vendo como são as coisas? Né? Então é isso daí. Já já vamos ver outro texto, outra passagem, melhor dizendo. Então, o nosso Menahem Mendel, o nosso Rebbe, né? Várias horas depois, ele discursando sobre isso, né? E como todo Farbrengen, tem Lehai, com muito vinho, por exemplo, né? E muitas melodias racídicas, né? E depois de algumas horas, já era tarde, o dia estava prestes a raiar, quando algo inusitado ocorreu. Pela segunda vez naquela noite, o rosto sagrado do Rebbe começou a irradiar um brilho diferente, solene e sério. Isso significava que ele estava se preparando para pronunciar um novo discurso. Então os Hassidim, seus devotos seguidores, mal podiam acreditar. O Rebbe jamais falara 2 discursos no Farbrengen. E hoje ele vai fazer o segundo discurso. Aí ninguém arredou o pé do lugar. Pode amanhecer o dia, pode ter terremoto, maremoto. Aqui nós vamos ficar e não vamos sair daqui. E então, nesse momento, todos os Hassidim fizeram um silêncio e o Rebbe começou a falar. Após a queda do czar na Rússia, o governo anunciou eleições. O Rebbe Rashab, o quinto da dinastia Chabad, mandou avisar os Hassidins que eles deveriam participar da eleição, votando. Havia um Hassid que era totalmente desligado de assuntos mundanos e estava totalmente fora da política. Porém, como tinha recebido ordens explícitas do Rebbe, preparou-se para cumprir suas instruções. Com sentimentos de temor e reverência, mergulhou no mikveh, colocou o seu gardel, né, gartel, que é um cinto usado durante as orações por homens casados, e dirigiu-se à cabine de votação. É óbvio que ele não tinha a menor ideia em quem vai votar. Ele estava totalmente desconectado. Então, alguns Hassidim, né, simplesmente o ajudaram a votar, deram uma indicação para ele. Ajustando então o seu gartel, o Hassid fez o que todos estavam fazendo, ou seja, votando. Depois que votaram, todos gritaram, Urra! Urra! Alguém conhece, ou muitas pessoas conhecem esse grito. Ele também gritou, Urra! Urra! Que em hebraico, a palavra Urra também significa, ou pode significar, 2 palavras. H-U, e a segunda palavra, R-A, Ra. Por isso que tem Urra, Urra. Ok? Então, as 2 palavras Hu, Ra, significa ele é perverso. Ele é perverso. Quando o Rebbe pronunciou essas palavras, seu rosto ardeu em fogo. Os Hassidim perceberam que algo estava acontecendo, embora não soubessem o quê. Levados pela emoção intensa que pairava no ar, a multidão espontaneamente levantou-se e gritou 3 vezes, Urra! 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 Depois dessa estranha introdução,
o Rebbe falou seu segredo do discurso, baseado no versículo da Megilá Esther, capítulo 9 e verso 26. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, por causa do Pur, ou seja, sorteio. Nesse mesmo sentido, a eleição é como um Pur, um sorteio, ok? Poucos dias depois, o mundo ficou sabendo que Stalin morrera no exato momento em que os Hassidim gritaram Urra! Lá no Brooklyn, no Farbreng do Rebbe. Conexão com Deus, tem que saber, é algo espetacular. Não se entende na hora, mas se entende depois. E nessa finalização, né, em que o Rebbe citou, né, a Megilat Esther, né, capítulo 9 e o verso 26, por isso eles chamaram esses dias Purim, por causa do Pur, portanto, por causa de todas as palavras daquela carta e do que tinham testemunhado e do que lhes havia sucedido, certo? Depois no verso, o verso 26, os nossos mestres dizem assim, Purim, existem muitos motivos para esse nome. Ele retardou a execução do decreto de Ramã por 11 meses, ou seja, quando Ramã lançou a sorte, qual mês que ele iria executar o seu plano para exterminar todos os judeus das 127 províncias do rei Ahasverosh, Assuero, caiu exatamente no mês de Adar, um ano para frente. Um ano para frente, que estaria em torno de 11 meses. Ou seja, eles estavam praticamente no mês de Nissan e no mês de Adar, daqui 11 meses, eles estariam, né, em Adar. Então esse prazo foi o prazo que Mordecai teve para poder fazer a sua base de defesa, legítima defesa. Entendeu? Então, dessa forma, Mordecai, se não acontecesse isso, ele não teria o tempo, nem o prazo, nem a oportunidade de preparar a Esther e todo o povo para a sua autodefesa. Então, a sorte lançada por Deus fez com que acontecesse para daqui 11 meses, entendeu? Foi o prazo apto para preparar toda a legítima defesa. Então Ramã executaria o seu plano, o seu esquema, o seu plano diabólico, né? Logo, ele teria sido capaz, que Deus não permita nunca atingir o inimigo, atingir o objetivo, destruição e aniquilação, extinção completa do povo judeu, que Deus não permita nunca. Esses dias são chamados de Purim, ou seja, segundo as sortes, como lembrança de que a má fortuna que as estrelas tinham ditado para o povo judeu naqueles dias, transformou-se numa boa fortuna, que é chamado de Marbim, boa fortuna. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele citou isso no ano de 1953, sobre todos esses aspectos sobre Purim. Baruch Hashem. Então vamos finalizando com capítulo 30 de Êxodo, do verso 1 até o verso 10, onde nós temos aí o altar do incenso, né? Então o altar do incenso, né, segundo os nossos mestres do Hassidismo, Korbanot é relacionado como o substantivo kiruv, que significa perto, né? Isso sugere que o processo de trazer sacrifícios no templo aproxima o homem de seu Criador. Porém, mesmo que duas pessoas estejam perto uma da outra, todavia continuam separados.
mesmo que estejam muito perto uma da outra. E por isso, né, o incenso Ketoret, que é o incenso do altar, ele vem trazer a conexão. Então, ou seja, duas pessoas estão pertas, mas elas continuam separadas. Mas quando vem Ketoret, que é exatamente a expressão para o incenso, o altar do incenso, a oferenda do incenso, então o incenso, numa linguagem humana para entendermos, então essa oferenda do incenso, ela vem pelo olfato, pela respiração. E quando isso acontece, então este cheiro, esse doce aroma do incenso, ela faz parte da vida. Ela é introduzida pelas vias respiratórias no seu interior. Então há o que? Uma fusão. Já não são dois separados, mesmo que estejam perto, mas uma fusão. Então o objetivo primordial de Deus na questão do incenso, né, do altar do incenso, é exatamente esse, que é o quê? Fusão. O divino e o humano. Deus e cada um daqueles que creem nele, depositam sua fé nele e a sua esperança. E é por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz sobre: e você fará um altar para queimar incenso. O altar interior se encontra no final das especificações referentes ao Mishkan. Então aqui nós estamos nos finalmente das explicações do Mishkan e o altar do incenso ficou para o fim. Então, os questionamentos: por que por fim? Por que não foi falado lá na frente? Por que só agora? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: é para que todos nós saibamos a importância elevadíssima que Deus dá para o altar do incenso. É a primícia das oferendas, é a primícia dos sacrifícios. Então, Deus se agrada mais em que sejamos obedientes do que não obedecer a sua voz. Quando nós o fazemos, nós somos como uma oferenda de incenso, agradável a Deus. Então, nesse mesmo sentido, o nosso Rebbe diz: o altar interior e todos os demais rituais praticados no Mishkan era que nos outros havia espectadores. Mas aqui no altar do incenso, e depois a oferenda do incenso, ele era feito dentro do Kadosh Kadoshim. Somente o Kohen Gadol e Deus e a arca estavam presentes. Não havia espectadores. Então isso chama-se o altar interior que cada um de nós temos que ter. A vida interior que nós precisamos zelar, cuidar dela, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá. E então, nessa lição do incenso, é muito relevante no nosso mundo moderno e barulhento, na vida sagrada especialmente, no que se refere à bondade e caridade. As maiores obras são realizadas quando ninguém está presente, não tem espectadores. Aquela questão, né? Alguém faz aí um ato de caridade, chama a televisão, chama repórter, chama a banda e chama lá, contrata o pessoal lá dos fogos de artifício, né? E então tira foto, filma, solta os rojões, para todo mundo ver, para todo mundo ver, né? Tem histórias, entre outras coisas, por exemplo, que certos supermercados, né, fazem doações para asilos e não sei que lá, não sei que lá. Na hora da foto coloca lá do bom e do melhor. Na hora que vão entregar, o bom e o melhor continua no mercado. O resto vai para o local de doação. Ficou boa na imagem, não ficou? Ficou boa na foto, não ficou? Beleza. Mas na ação, na prática, não ficou não. Entendeu? Então é esse o cuidado que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, na nossa vida interior. Nós precisamos cuidar disso, zelar disto. Então faça o bem, não chama banda não. Faça atos de bondade e de caridade, não precisa soltar rojão não.
É isso que o nosso Rebbe está fazendo. Por isso, né, as maiores obras são realizadas quando ninguém está presente. Isto é, quando mostramos generosidade sem fazer publicidade, simplesmente para fazer o que é certo. Simplesmente por fazer aquilo que é certo. Ok? Sempre procure separar o que é kadosh, santo. Sempre procure separar o que é urra. Ele é perverso. Seja luz. Seja forte. Seja realmente aquele que faz a vontade divina sem interferência de nada e de ninguém, porque para Deus o mais importante é a obediência à sua palavra. Logo na segunda-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo da Sinagoga Benei Noach, Regional Bauru, Jardim Silvestre 2, para o Brasil e para as nações, a nossa festividade de Purim. Até segunda-feira estaremos falando mais sobre a questão em si. Shalom, Shavuot Tov, uma maravilhosa passagem, né, do sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns, sempre conectados com o Shabat. A Havidalah acontecerá às 19 horas e 7 minutos. É o momento da Havidalah. Shalom, shalom. Até amanhã.